Oitavo ano. Hoje nós vamos estudar as diferentes formas de regionalização. É o capítulo 5 do livro de vocês, página 61. Então, quando nós falamos em regionalização, nós estamos falando em dividir um território com base em seus elementos, nos elementos que nós queremos estudar, para facilitar o estudo e a classificação de cada um dessas regionalizações, desse território. Por exemplo, se nós queremos estudar o mundo do ponto de vista físico, nós vamos fazer uma regionalização com base nos elementos físicos, como solo, relevo, vegetação. Já se nós queremos estudar as sociedades e os povos, nós vamos classificá-los com base em países ou estados, religiões, línguas, etnias, culturas, desenvolvimento, dentre muitos outros aspectos. Não existe uma forma correta ou errada de regionalização, já que quando nós falamos de regionalização, nós chamamos de região uma porção do território que apresenta características semelhantes, de acordo com determinados critérios e classificações. Então, nas regionalizações por critérios naturais, como clima, hidrografia e vegetação, ou econômicos, quando queremos estudar a produção industrial ou agrícola, a renda per capita, o uso de tecnologias. Se nós queremos estudar uma regionalização pelos aspectos políticos, regimes de governos, ou sociais, quando estamos estudando taxa de mortalidade ou de fecundidade, indicadores sociais, IDH, culturais, como religiões, etnias, dentre outros. Então, por essas regionalizações, nós vamos estudar um conjunto de países comparando diferenças e semelhanças e analisando os aspectos gerais e particulares. Uma das formas de regionalização mais conhecidas é o agrupamento dos países em continentes, onde o principal critério de regionalização é a extensão contínua das grandes porções de terras emersas, mas nós também podemos estudar a regionalização pelos aspectos de caráter histórico, cultural e social, que também são considerados em sua formulação. Então, na página 61 do livro de vocês, vocês têm esse planisfério com a divisão em 6 continentes. Quem são esses 6 continentes? A África, a América, que está dividida em 3 subcontinentes, que nós vamos estudar mais adiante, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceânia. São os 6 continentes. Ainda nessa divisão em 6 continentes, vale destacar também a presença dos 4 oceanos, que é o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, certo? Na página 62 do livro de vocês, nós temos a regionalização do espaço mundial pelo agrupamento de países por conta de suas características culturais e históricas. Regiões que são formadas com base em aspectos como etnias, língua, religião, tradição, hábitos alimentares, costumes, economia, dentre outros, comuns a uma sociedade ou grupo de países. Então, o geógrafo Yves Lacoste dividiu o espaço mundial nessas seguintes grandes áreas geoculturais, que são observadas nesse mapa aqui da página 62 do livro de vocês. A América do Norte, onde está Canadá e Estados Unidos. Nós temos também a América Latina, com México, países da América Central, do Caribe, da América do Sul. Aí vem a Europa, que está assinalada de rosa no livro de vocês, com todos os países da porção ocidental e parte dos países orientais da Europa. O mundo islâmico, onde está o norte da África, o Oriente Médio e alguns países da Ásia Central com a religião islâmica predominante.
o mundo africano, aqui na África subsaariana, o mundo indiano, onde fica a Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, os russos ortodoxos, onde está a Rússia e Ucrânia, Belarus, com a religião cristã ortodoxa. O Extremo Oriente, onde nós temos China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Mongólia. Ásia de Sudeste, onde nós temos as ilhas e os países como Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos. Austrália e Oceânia, onde nós temos Austrália, Nova Zelândia e as diversas ilhas e arquipélagos ao seu redor. Na regionalização por critérios ambientais, presente na página 63 do seu livro, nós vamos utilizar esses critérios ambientais para identificar espacialmente as semelhanças e as desigualdades no uso de recursos naturais, nos impactos ambientais e na vulnerabilidade ambiental entre diferentes regiões. Entre os principais problemas ambientais da atualidade, destacam-se a ameaça à biodiversidade, a degradação e consequente perda de fertilidade dos solos, a desertificação, o estresse hídrico e o aquecimento global. Então, nesse mapa aqui da página 63 do seu livro, nós vamos conhecer os lugares de biodiversidade ameaçada, os hotspots da biodiversidade no mundo. Nesse caso, nós vamos reparar aí no mapa as áreas onde se localizam os territórios de países em desenvolvimento e como grandes áreas dos oceanos também estão ameaçadas. Observem comigo aí os hotspots, que nada mais é do que uma área prioritária para a conservação da biodiversidade ameaçada em alto grau. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu vou citar alguns exemplos. Esse mapa é diferenciado do livro de vocês, porque eu tenho alguns destaques. Como exemplo, aqui no território brasileiro, o caso do Cerrado e da Mata Atlântica, que é onde nós temos a biodiversidade ameaçada de extinção, onde nós temos muitos animais ameaçados de extinção, certo? Temos aqui no número 1, quero que vocês observem, a província florística da Califórnia, que é um exemplo de área de biodiversidade ameaçada. Aqui no número 3, a bacia do Mediterrâneo, países banhados pelo mar Mediterrâneo, com área ameaçada de extinção. E ainda, aqui no número 4, mostrar para vocês a região das ilhas Sunda, Malásia e Indonésia, e especialmente aqui o sudoeste da Austrália, as ilhas da Melanésia, Polinésia, Micronésia e também Indo-Burma ou Birmânica, que são áreas que estão com a biodiversidade ameaçada. E essas espécies, geralmente, elas são espécies endêmicas, encontradas em apenas um ambiente ou habitat. Por exemplo, no caso aqui da Mata Atlântica, que nós citamos como área de biodiversidade ameaçada, citamos o caso do mico-leão dourado, que é um animal endêmico que só tem na Mata Atlântica. Em nenhum outro lugar do mundo nós podemos encontrar o mico-leão dourado, somente aí nessa área da Mata Atlântica, aqui em território brasileiro, certo? Ainda na página 64, eu quero que vocês observem no livro de vocês o planisfério de estresse hídrico, Para quantificar a escassez de água de um país, que é também chamada de estresse hídrico, é utilizada uma taxa determinada pela relação entre o uso, a disponibilidade e a capacidade de reposição de água pelo ambiente. Então, nos países em condição de estresse hídrico extremamente alto, o uso de recursos hídricos é superior a 80% da disponibilidade anual. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês uma grande área de países que apresenta estresse
hídrico alto e extremamente alto. Eu quero que vocês observem aqui comigo o norte da África, tá? O Oriente Médio e ainda a Ásia Central, né? Vocês podem verificar aí pela legenda, acompanhem comigo aí a legenda, que é um estresse extremamente alto, mais de 80%, que está pintado aí para vocês na cor vermelha e marrom, né? No livro de vocês, que são as regiões do mundo que se destacam pela baixa disponibilidade de água para consumo, que nós chamamos de estresse hídrico, tá? Então, a água ela é fundamental para as atividades agrárias, industriais e também para a sobrevivência do ser humano. Como a distribuição desses recursos hídricos pela superfície terrestre é irregular, tem países que têm menor disponibilidade de água do que outros, aumenta também a vulnerabilidade hídrica de muitos países. E é o que nós observamos nesse caso desses grupos de países que eu citei. O norte da África, né? Mostrando aqui novamente para vocês o norte da África, Oriente Médio e países da Ásia Central. Espero que vocês tenham entendido.